Oi, musas! O tema da nossa aula hoje é o fluxo da gratidão. Então, vai ser uma aula para a gente reconhecer as conquistas e também expressar gratidão por elas. Então, vocês vão ver que em alguns minutos, né, eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo porque eu tive que fazer algumas anotações. Esse tema é muito denso e para quem acha que yoga é só asana e só respiração, não. Existem também conceitos que é um pouquinho do que eu quero trazer para vocês na aula de hoje, tá bom? Quero começar essa aula com uma frase que eu gosto de falar muito, que é: agradecer libera o fluxo de receber. Como que eu interpreto essa frase? A gente vive numa sociedade que nos ensina a querer cada vez mais. Então, a gente almeja, por exemplo, comprar um telefone novo. Aí você comprou um telefone novo, tá super feliz, mas logo em seguida lançam um novo modelo, aí você fala: nossa, eu preciso desse novo modelo, porque esse modelo tem tal coisa que esse meu atual não tem. Então a gente fica num looping de querer cada vez mais e não reconhecer o que a gente já tem. E muitas vezes, quando a gente busca só o querer, a gente deseja demais as coisas e não tem esse reconhecimento, pode haver uma estagnação de energia, porque uma coisa ela está relacionada com a outra. Então, você reconhecer o que você tem não impede você de querer ter outras coisas, mas reconhece: poxa, eu não tinha isso, agora eu tenho. Agora eu quero aquela outra coisa, mas agora, nesse momento, eu tenho isso. Então, é reconhecer todos esses aspectos que envolvem a nossa vida. Então, essa frase eu gosto muito dela. Eu não sei se eu criei essa frase, mas um dia ela chegou para mim ali como uma intuição. E desde então eu repito muitas vezes ela, e ela também pode ser usada aí como uma das suas frases de afirmação que eu pedi para você criar na sua última aula. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar também é que dentro do yoga existe o conceito de santosha. Santosha é a arte do contentamento. Então, nós temos dentro da filosofia do yoga yamas e niyamas. O que isso quer dizer? Que existe um código de ética das coisas que devemos fazer e daquilo que não é tão indicado que seja feito para que a gente atinja um estado de consciência mais elevado. O que é um estado de consciência mais elevado, né? É você estar presente no agora. Eu acho que essa é a maior dificuldade da maior parte das pessoas, porque a nossa mente ela está sempre no passado ou no futuro. Quando você tem esse aquietamento da sua mente e você está no aqui e no agora, você tem essa sensação sendo cultivada, que é o santosha, que é o contentamento. Então, convido você a fechar os olhos por alguns instantes. Quantas coisas vêm na sua cabeça? Nossa, por que ela mandou eu fechar os olhos? Porque vai demorar quanto tempo isso? Mas para que isso? Vem várias perguntas, várias indagações que tiram você desse momento que a gente está tendo juntas para aprender uma coisa nova. E assim é na nossa vida todos os dias. Então, quando a gente aprende a ter uma mente que está conectada a maior parte do tempo no presente, no agora, nesse momento que você faz o que você está fazendo, você aprende a reconhecer o que você tem. E isso não quer dizer que você não vai desejar, mas você não fica só pensando o que poderia ser ou o que você poderia ter. Você volta essa atenção para aquilo que você tem nesse momento. Então, como que a gente pode trazer isso na nossa vida? Como que a gente traz o santosha para uma prática diária no dia a dia? Então, acho interessante assim, eu gosto muito de escrever, vocês já viram que eu falo isso e sugiro muito isso, porque ter um caderno que é como se fosse a sua mente projetada num espaço em que você pode observar, te leva a perceber como que você se organiza internamente. E isso vai te dando possibilidade de você mudar aquilo que você não está tão satisfeita assim. Então, você pode escrever nesse seu caderno, né? Aceitação. O que quer dizer aceitação? É você reconhecer o valor e a beleza do momento que você está passando agora. Por exemplo, vamos supor que você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, que te leva a se sentir muitas vezes desanimada, um pouco com sentimentos de tristeza, de angústia, e quando a gente fica muito preenchida por esses sentimentos, dificilmente a gente consegue ver uma coisa boa. Principalmente quando existem muitas coisas difíceis acontecendo.
É mais fácil a gente identificar as coisas boas quando tá tudo bem. Quando não tá tudo tão bem assim, é um grande desafio. Mas sempre vai ter alguma coisa na sua vida pela qual você pode agradecer, mesmo quando você tá com tudo despencando. Tudo. Sempre vai ter. Por exemplo, você pode estar passando por um momento difícil, mas alguém parou para te ouvir. Alguém te deu um abraço. Alguém te trouxe um copo de água quando percebeu que você estava mais desanimada. São pequenas coisas que, se a gente aprende a ter um olhar observador na nossa vida, a gente percebe que sim, vão ter muitos momentos difíceis, mas isso não tira também a nossa capacidade de conseguir identificar o que existe de bom e que a gente não reconhece porque a gente está mergulhada naquele nosso estado emocional. Então, como eu falei, tenta reconhecer coisas na sua vida, no seu dia a dia. Um tipo de exercício que você pode fazer é, todos os dias, ao ir dormir, pense em 3 coisas pelas quais no seu dia você se sente grata. Faça isso todos os dias. Você vai perceber como o seu estado anímico, o seu estado interno, ele começa a ser modificado todos os dias. Porque você já acorda pensando, nossa, quais são as coisas que eu vou agradecer hoje? Na hora de dormir, você vai agradecer por elas. E você vai descobrir, eu tenho certeza, que existem muito mais do que 3 coisas, mas para começar, 3 coisas é o suficiente. Então faça isso e depois me diga. Eu acho que, levando em consideração que estamos dentro de uma plataforma de treinamento, a ideia é que muitas vezes a gente tenha o produto para melhorar o nosso corpo, né, a parte física dele, seja do ponto de vista de ganhar mais flexibilidade, mobilidade ou realmente por uma questão estética. Só que a gente, nesse movimento de comparação de corpos e de pessoas que vão indo num caminho para definição muscular, a gente esquece de reconhecer que o nosso corpo ele é único. Então, o meu corpo é muito diferente do seu corpo. Ainda assim, eles têm semelhança nas funções que eles conseguem executar. Mas pode ser que eu nunca fique com um abdômen tão sarado e tão maravilhoso como o de muitas musas. Mas eu tenho meu abdômen. Posso me programar para me colocar como objetivo chegar nesse abdômen? Claro que eu posso. Mas reconhecer, caramba, o meu corpo é lindo, ele é potente e ele pode ser mudado, mas a partir do momento que eu honro o que eu tenho, que eu amo o meu corpo como ele é, a partir disso eu vou aprimorá-lo. Então eu vou ter como referência uma melhora que eu posso ter no meu corpo, olhando para esses aspectos que eu já tenho e agradecendo por eles. Então pensa no seu corpo. Todas as coisas que você quer mudar nesse começo de ano são super válidas, mas reconheça todas as coisas maravilhosas que ele te dá todos os dias. Por exemplo, o seu coração bate todos os dias, os seus pulmões funcionam em perfeita harmonia, os seus rins, o seu intestino, suas pernas, o seu intelecto, as suas capacidades, né, de perceber o mundo, seja pela visão, seja pelo paladar, pelo toque. Tem muitas pessoas que não têm isso, que parece óbvio, porque parece que a gente já nasceu assim, mas tem muitas pessoas que não têm a visão. Elas precisam descobrir o mundo de uma outra forma. E elas descobrem. Então, pense que, por mais que nós tenhamos o nosso corpo e a gente quer melhorar uma série de coisas nele, a gente esquece de olhar toda a potência que ele nos dá diariamente para fazer tudo aquilo que a gente quer melhorar do ponto de vista estético. Então, imagina como seria muito mais difícil se você não tivesse a possibilidade de ter um coração que funciona como o seu coração funciona. Se você precisasse diminuir o ritmo, por exemplo, dos seus treinos por conta de elevação de frequência cardíaca em decorrência de uma doença. Então, quando a gente identifica, caramba, eu tenho um corpo perfeito, porque ele funciona, ele me traz uma série de possibilidades que até então eu não parava para pensar que elas não são banais. Então, faça essa lista para você entender e perceber tudo de potente que você já tem dentro de você. Além disso, é interessante a gente também ter outro ponto, que é a apreciação. Ou seja, é mudar o foco de o que falta para o que eu tenho. Isso vale para o corpo, mas vale para tudo na nossa vida, né? Quando a gente foca a nossa atenção apenas em uma coisa, a gente fica
desgaste emocional pensando, poxa, mas eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Tá, mas e tudo que você tem? Que entra um pouco no exercício que eu falei para você fazer com o seu corpo. Isso vale para todas as esferas da nossa vida. O ser humano, ele dificilmente ele tá contente, contemplativo. Ele sempre quer mais. E a minha reflexão para essa aula é: tudo bem, você pode querer mais, mas e o que você já tem? Você agradece? Você reconhece e você utiliza a seu favor todos os dias? Além de ter essas 3 coisas pelas quais eu agradeço todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço por ter acordado. Porque ao longo de uma noite, muitas pessoas morrem. Eu acordei, eu poderia ter morrido, mas muitas pessoas morrem. Então, reconhecer que a minha vida hoje é uma dádiva e que me dá a possibilidade de realizar tudo o que eu quero é uma potência imensa. Hoje eu tô viva, amanhã eu não sei, mas eu tô agradecendo pelo hoje. Ah, mas amanhã eu quero isso, aquele outro. Legal, eu projeto, mas eu agradeço. Eu me solidifico no agora, eu me ancoro aqui. E assim eu vou construindo dia após dia. O que não é santocha, né? O que pode gerar ali uma percepção de que tô aqui apenas contemplando então tudo que eu tenho. Então isso quer dizer que eu posso ficar inerte? Não. Não é santocha quando você tenta deixar de melhorar as coisas, né? Então, por exemplo, se você tem um sobrepeso que de alguma forma impacta na sua saúde, te gerando problemas cardiovasculares, diabetes, você vai reconhecer assim: caramba, que bom que eu tenho a possibilidade de melhorar algo para estar mais saudável. E aí você vai atrás dessas melhoras, para que você use o seu corpo com mais potência, porque até então ele inflamado não está tão potente quanto ele poderia estar. Então é identificar o que você tem, mas o que você pode melhorar para trazer mais potência ainda para o seu corpo. Então também não é legal você fingir que está tudo bem e que não tem coisas para melhorar. São coisas diferentes, entende? É você reconhecer tudo que você tem e reconhecer a possibilidade que você tem para mudar também aquilo que não está tão bom assim. Mas nunca se esquecendo de reconhecer tudo que você tem no hoje e no agora. Então essa aula é uma forma de você aprender a como se tornar uma pessoa mais grata. É reconhecendo de fato no seu dia a dia esses aspectos que eu mencionei. E a partir disso, quando você vai reconhecendo o que você tem e se colocando ali numa perspectiva de mudança, as coisas vão acontecendo, elas vão chegando e vão abrindo os caminhos para que você vá realizando cada vez mais. Essa aula é uma aula que eu gosto muito, eu poderia ficar aqui horas falando, mas são conceitos que vão gerando muitas reflexões. Então eu espero que de alguma forma eu tenha plantado aí dentro de você essa sementinha para que você possa identificar tudo que você tem de maravilhoso no seu hoje e que você possa também reconhecer o que precisa ser mudado a partir dessa aula. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e nos vemos na próxima. Um super beijo!